Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Arquimonia, o nosso canal onde a gente se propõe a harmonizar a vida e a casa de vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos elementos mais importantes, né, dos 5 elementos que a gente já vem falando. Tem vídeo aqui pra vocês verem depois. Desses 5 elementos que a gente vem falando para aplicar na casa de vocês, para aplicar no corpo de vocês. Hoje a gente vai falar sobre o fogo e as suas interferências na nossa vida, né, Miguel? É importante o fogo na nossa vida. Não é que seja o mais importante de todo, porque todos os elementos são importantes, mas o fogo eu dou um respeito forte para ele, né? É isso aí. Então roda a vinheta. O fogo, aquele elemento que vocês se lembram, ele fica aplicado na mesma área do Bagua que o sucesso. Quais são as principais características, por exemplo, do elemento, Miguel? Ô João, o fogo, como você falou, está ligado ao sucesso. No Feng Shui ele vai falar sucesso, é vitalidade, energia vital. Então hoje no Feng Shui em casa a gente vai ele com a cor vermelha. Entendi. Claro que a gente podemos ativar com objetos decorativos, como vela. Também simboliza o elemento fogo, ou formas pontiagudas, quando entramos na área da decoração. Entendi. Então a gente tem vermelho, formas pontiagudas, e em objetos decorativos a gente tem velas, por exemplo. Velas. Lâmpadas não remetem a fogo, tipo, não, a não ser que você queira colocar uma lâmpada vermelha, não? Porque ela vai ter uma radiação vermelha. Dependendo do contexto da decoração, podemos utilizar uma lâmpada vermelha sim. É que luz vermelha em casa não vai funcionar muito, né? Depende, João. Mas enfim, e o que o fogo ativa na nossa vida, por exemplo, né? Como que ele mexe com a gente na coisa de saúde emocional? Se nossa casa não tivermos fogo, a coisa não anda. E na realidade o mais importante do fogo é movimento, um movimento proativo. Não é um movimento de 6 da manhã também à noite fazendo, não, um movimento para a gente fazer. E se a gente não tem esse movimento, a gente não manda energia para o elemento terra. Então é fundamental o elemento fogo. E existe uma maneira, por exemplo, porque assim, a gente aprende essas curas, a gente aprende essas coisas para poder ativar na casa da gente, né? Com o vermelho, com as formas pontiagudas, por exemplo. Mas existe uma maneira da gente ativar isso na nossa vida, por exemplo, no corpo? Sim, a gente nos estudos, nós temos o elemento fogo está ligado às nossas pernas. Então eu acredito que em uma casa que tivesse um banheiro, como foi mencionado, o elemento fogo está fraco, aconselharia fazer caminhadas diariamente e de manhã cedo. Entendi. Por exemplo, se a entrada do sucesso nessa casa, né? Se a entrada desse elemento fogo for estreita, se for uma casa comprida, por exemplo, a gente pode aplicar isso. Eu aconselharia a pessoa a começar a fazer caminhada, porque caminhar vai mexer com as próprias pernas. Sim. E o cóccix, que está ligado à coluna vertebral. A coluna vertebral também está ligada aos elementos, tá? Entendi. Porque o fogo alimenta a terra e vai trabalhando. Então, isso como foi falado nos elementos da saúde, tudo é importante. Entendi. E a casa, se ela tem desequilíbrio, ela vai afetar esse fogo. E o fogo na casa da gente é o fogão, por exemplo, a lareira, né? Sim, a gente vai ver onde está localizado o fogão, se está no lugar certo ou está no lugar errado. Se está no lugar errado, temos que ativar o fogo, como que vamos ativar? Isso cada caso é um caso. Num apartamento a gente tem o fogão na cozinha em um local e separadamente em outra área a gente tem a lareira, né? Qual dos dois a gente dá principal importância, assim, ao fogão ou à lareira? O que você acha? Os dois são importantes. É? E mas assim, a lareira não uso, me vai falar, eu não uso, não, a lareira é lareira, tá funcionando, tá lá. Entendi. Porque não pode ter nada que não funcione, a gente já falou sobre isso. Já falou nas primeiras regras básicas. Então, por exemplo, é importante que eu coloque fogo no fogo sempre. Sempre. Né? Aí digamos que o fogão caiu na área de sucesso, correto? Tá, minha casa certinha, eu deixei o fogão no local certo. Mas eu quero colocar a lareira na sala de estar, por exemplo, e a sala de estar tá caindo em uma área que não é a área do fogo. Aí vai desequilibrar a casa. Aí eu vou ter que fazer algumas curas. Por isso que quando vamos fazer o projeto de uma casa ou o projeto de um apartamento, de uma arquitetura, a gente tem que estudar onde eu vou localizar isso. Entendi. Então, quando nós temos a planta baixa, nós temos a condição de criar isso, desse espaço. Se essa lareira ela vai cair dentro do espaço ou pode estar fora, porque quando a gente estuda a planta baixa, a gente pode ter uma área externa que não afeta a casa. Então, você pode fazer lareira lá em outro lugar. Entendi. Então esse é um estudo minucioso que é feito quando vamos fazer uma casa, um espaço grande, onde eu vou colocar o fogão. Entendi. E a lareira. Quero utilizar as duas coisas. Bom, a gente vai criar um espaço para ele não afetar a casa, a questão energética do lugar. Existem algumas coisas, Miguel, que a gente até tinha ressaltado em uns vídeos anteriores,
para ficar atento sobre a questão da água em frente, em cima, do fogão, né, do fogo. Quais são esses problemas, né? Como isso pode interferir? Tem muitas pessoas que vão falar sobre a questão na cozinha, se a pia fica do lado, atrás, na frente. Então tem uma regra que é bem também básica, não? Que foi falado isso. A água não pode estar de frente ao fogão. O fogão está de frente, não pode estar nem em frente. A água não pode ter nem em cima do fogão. Se tem uma casa de 2 andares e tem água em cima, vai afetar a energia da casa. Se eu tenho água embaixo, tenho água atrás. Então, qualquer posicionamento que a água tiver com respeito ao fogão, ele vai afetar. Entendi. E afeta a questão da prosperidade. Agora, se a água está do lado, está na lateral, atrás, não afeta não. Entendi. Agora, se está na posição em cima, embaixo, atrás, na frente, vai afetar a questão da prosperidade. O fogão é fundamental. Para atrair essa prosperidade, né? Tem a ver com essa vitalidade, né? Com esse sucesso. Sim, porque até o fogão é interessante, tem todo um mito ligado à questão do fogo, a lareira, não? De onde vem a simbologia do fogo, não? Que vem dos gregos. Não vou estender sobre esse assunto agora. Mas o fogão, ele está ligado, está na cozinha, que é o lugar onde acontece toda a alquimia. Então vocês devem estar se perguntando, meu Deus, a gente já está sabendo sobre tudo, o canal já ensinou a gente a identificar esses problemas e aí agora a gente começou a ficar desesperado nessa casa. Porque um case, por exemplo, digamos que a gente tem um banheiro caindo nesse fogo, né, nessa área de sucesso. Aí essa pessoa vai estar com problemas, ansiedade, essa pessoa vai ter falta de reconhecimento na vida dela. E aí como que a gente vai solucionar o problema dessa pessoa que está aí do outro lado? O seu problema, por exemplo, o banheiro tá caindo na área de sucesso. Como a gente vai resolver o seu problema, Miguel? Ô João, o assunto é o seguinte, vamos começar. O fogo está ligado ao sucesso no Feng Shui, correto? Está ligado ao coração, está ligado à circulação, está ligado à sexualidade. O fogo está ligado à ansiedade. Mas o sucesso no Feng Shui está ligado ao reconhecimento. Então essa pessoa que está com dificuldade no fogo, que identificou na casa, ela está com dificuldade de ser reconhecida e valorizada. É claro que, como os 5 elementos é um ciclo criativo, se a pessoa não tem fogo, ela não vai mandar energia para a terra, para a estrutura dela. Claro, o primeiro vídeo, como que vamos ativar esse fogo? Os detalhes, não é pintar só o banheiro de vermelho, mas um detalhe vermelho, uma flor, uma planta, um jarro vai ajudar. Mas o importante é que essa pessoa ela comece a criar um movimento proativo. Como falei anteriormente, esse movimento que está ligado às pernas, para ela ser reconhecida e valorizada, senão ela começa a desestruturar todo o organismo dela. Entendi. Então, uma das curas seria isso, começar a trabalhar um detalhe vermelho no banheiro, fazer uma boa caminhada e tomar consciência do que ela precisa fazer. Entendi. Outra coisa, até quando podemos pensar futuramente em algum vídeo com alguma questão de nutrição, eu aconselharia comer, por exemplo, não domino muito a área da alimentação, mas, por exemplo, o amargo seria um sabor interessante para essa pessoa com dificuldade de fogo. Porque o que acontece? Como a pessoa não tem fogo, ela não manda energia para a terra é preocupação, é estômago. Então a pessoa é carente, então se ela come doce. Então se ela come para aquecer a terra dela. Sim. Então se temos que ativar o fogo, é o amargo. Porque não preciso ativar a terra, eu preciso ativar o fogo. Então a gente falou aí pra vocês, arquitetonicamente falando, a gente pode, nesse banheiro, por exemplo, trazer os tons de vermelho. Sim. Ou tons que puxem esse vermelho, que remetam. Sim, a gente tem as formas pontiagudas. Então, por exemplo, eu poderia ter um cantinho com vasos com formatos pontiagudos, né? Vermelho. Se eu colocar um azulejo, hoje você coloca muitos adesivos pontiagudos, triangulares as formas vermelhas, não? Então, o fogo. Legal. Você vai auxiliar. Mas o mais importante ajuda, mas o importante é ela tomar consciência do que ela precisa fazer com respeito à vida. Que aí é no caso físico, né? Que é no caso da saúde. A pessoa precisa aquecer esse corpo, a pessoa precisa fazer caminhada. Então a gente está entregando aí quais são as soluções na arquitetura e qual seria uma solução também na vida. Né? Você tomou consciência, você viu que você tem esse problema da entrada do sucesso, né, do fogo na sua vida, então 50% está resolvido. Para resolver os outros 50%, trazer um pouco mais esse elemento com cores e com formas para esse banheiro. Sim. E trazer para sua vida o hábito do exercício físico, né? De manhã da cedo, corrida, da caminhada. Ah, tem isso também de horário? Ah, eu prefiro de manhã cedo. Entendi, porque daí você já aquece logo no começo do dia e traz mais vitalidade
para esse dia. Porque na realidade a vitalidade de manhã cedo, quando sai o sol, ele está mais com a energia de yang, de ir à luta, de começar. De nascimento, em né? geral, em geral, pessoas dormem mais tarde e acabam não tendo esse hábito, mas esse hábito é importante para começar a criar esse fogo. Olha aí que bacana. Então você que tem esse problema na sua casa vai ter que começar a acordar mais cedo e fazer exercício físico. Se dedicar um pouco a você. Às vezes as pessoas passam o dia inteiro correndo para trabalhar. E na verdade ela está em um círculo vicioso, correto? Porque Miguel? na realidade é um movimento proativo. A gente tem que fazer um movimento para ela mesma. Sim. Ou seja, faz o movimento para os outros, mas não faz para ela. Ela busca o reconhecimento trabalhando cada vez mais. E não vai ser reconhecido. E não vai ser reconhecido nunca. Ela não faz o mais importante, que é trabalhar para ela, que é fazer o bem para ela. Fazer o exercício físico e trazer fogo para a vida. Bom, pessoal, acho que a gente falou um pouquinho aí sobre esse elemento, para vocês ficarem atentos sobre esse elemento, como ele pode interferir na nossa vida, como ele interfere na nossa casa. Agora vocês fiquem ligados, a gente vai falar pausadamente também sobre os outros elementos. Depois a gente vai falar também sobre os guás. A gente vai falar sobre cada área do baguá, né, do Feng Shui, especificamente, para vocês irem anotando, né, essas informações e tomando conhecimento mesmo do que fazer, né, se você tem ou não um problema desse na sua casa, se tá caindo na área errada ou não. É isso aí. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar aquele seu joinha, deixar os comentários. Obrigado e fogo na sua vida. Isso aí. Beijo. Tchau, tchau.